Olá pessoal, estamos aqui em mais uma aula de Química e hoje nós aprenderemos um pouquinho sobre o conceito e aplicação do balanceamento de reações químicas, certo? E a questão de suas importâncias. Aqui também resolveremos alguns exercícios utilizando alguns métodos bem tradicionais e bem simples para a resolução, para o auxílio à resolução desse tipo de questão. Certo? Eu me chamo Rútulo Pereira e vamos lá. Bem, pessoal, falando um pouquinho sobre a importância de se balancear uma reação química, né? Então, esse procedimento ele é utilizado em diversas áreas da química, certo? Ele é utilizado muito na estequiometria, na caso análise estequiométrica, também na questão da cinemática, no balanço de massa, no balanço de energia, enfim, pessoal, esse estudo aqui, né, essa parte da química tem grandes aplicações e é interessante que essa parte dessa matéria em si, né, da química, ela é mais uma ferramenta para te auxiliar na resolução de exercícios. O que é que eu estou querendo dizer? Por muitas vezes a questão não vai estar pedindo o balanceamento da reação. Porém, para você chegar no resultado em que a questão está pedindo, na grandeza em que a questão está pedindo, você vai ter que ter a sua reação balanceada. Isso quando o examinador ele não dá, certo? Então, voltando aqui, que visa entender a quantidade de matéria dos componentes que estão envolvidos e deverão ser utilizados em alguma reação química, né? Então, essa é a importância desse conteúdo, né, que envolve o balanceamento de reações químicas. Então, pessoal, esse balanceamento ele é baseado quase que 100% na chamada lei de Lavoisier, né? Que assim, o que é que essa lei de Lavoisier ela diz? Ela diz o seguinte, que quando há uma reação química, né, a soma das massas dos reagentes deve ser igual à soma das massas do produto, né? A matéria em si, ela não some, ela apenas se transforma, certo? Ela não desaparece. E outra coisa também muito legal, pessoal, da questão do balanceamento em si, é que a quantidade de átomos antes da reação, ou seja, a quantidade de átomos que estão presentes no meu reagente, deve ser igual à quantidade de átomos, ao número de átomos que estão presentes no meu produto, ou seja, no final da minha reação, certo? Então, se eu tenho, sei lá, 3 átomos de carbono no meu reagente, eu vou ter que ter 3 átomos de carbono no meu produto. Se eu tenho 10 átomos de hidrogênio no meu reagente, eu vou ter que ter 10 átomos de hidrogênio no meu produto. Isso tudo a gente vai ver que pode ser obtido utilizando a questão do balanceamento, certo? Outra questão também, outro ponto importante é que essa lei, esse conteúdo, ele se baseia muito na questão das proporções, né? Na lei das proporções. O que é que eu quero dizer com isso, pessoal? Se eu tenho um reagente A mais B formando C, por exemplo, se eu tenho 10 gramas do reagente A mais 10 gramas do reagente B formando 20 gramas do reagente C, se eu manter a proporção, ou seja, se eu tiver 5 gramas do reagente A mais 5 gramas do reagente B, eu vou formar o quê? Eu vou formar 10 gramas do reagente C, certo? Então, eu mantive a proporção. É a chamada lei das proporções. Então, a questão do balanceamento, ele também se baseia muito nela, certo? Passando aqui adiante, eu trouxe aqui para vocês métodos mais práticos de resolução desse tipo de questão. Existem outros, certo, que se utilizam da questão da oxirredução e por aí vai. Mas aqui eu busquei trazer os principais e os que são mais aplicados na resolução de exercícios, porque são mais práticos, são mais simples e tudo mais. Então, existe o método chamado de método das tentativas, que você vai tentando balancear a sua reação química. E existe também o método algébrico, que particularmente é o meu preferido, certo? E é o que nós vamos embasar aqui nós vamos dar mais ênfase a esse método. E ele é bem simples, pessoal. A gente vai ver aqui adiante.
Passando aqui na questão dos exemplos, certo? Aqui, primeiramente, a gente vai ver um exemplo para a questão do balanceamento por tentativa, certo? Então, aqui a gente tem o que? A gente tem o alumínio reagindo com ácido sulfúrico, né? No caso dessa primeira reação. E aí, como é que se dá? Como é que eu vou balancear essa reação, certo? Percebam o seguinte, percebam que aqui eu tenho um alumínio, aqui eu tenho dois, certo? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso já de cara, certo? Colocar um 2 aqui, ó, porque aqui eu já vou ter dois alumínios, assim como dois alumínios no reagente, assim como no produto, eu também possuo dois alumínios, certo? Só que perceba, a minha equação ela ainda está desbalanceada, porque ó, aqui eu tenho um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio, não é isso? Aqui eu tenho 3 átomos de enxofre e 12 átomos de oxigênio, certo? Então veja, se eu colocar um 3 aqui, eu vou ficar também com 3 átomos de enxofre aqui e 12 átomos de oxigênio, perdão, assim como eu também tenho aqui. Porém, eu vou ficar com 6 átomos de hidrogênio, porque vai ficar 3 vezes 2. Então, eu vou ter que mexer aqui também, certo? Eu vou colocar um 3 aqui também. E aí, dessa maneira, a gente vai balancear essa reação química, certo? Então, percebam, 2 átomos de alumínio, certo? E aí, 3 átomos, aliás, 3 mols, né? Porque isso aqui é número estequiométrico, né? 3 aqui também, certo? E aí perceba que essa reação ela passa a estar balanceada. Então esse método é o chamado método de tentativa. A gente vai tentando até conseguir fazer com que esses elementos, suas quantidades, né, eles estejam iguais, tanto no reagente quanto nos produtos, certo? Nesse outro exemplo aqui, isso aqui a gente tem uma reação de combustão, né, pessoal? E assim, reação de combustão é mais facilmente balanceada pelo método algébrico, que a gente vai ver posteriormente, porque é o seguinte, alguns cálculos estequiométricos, alguns números estequiométricos, eles dão números fracionados, certo? E aí alguns alunos têm certa dificuldade na resolução desse tipo de balanço. Então, quando você vê uma questão de combustão, né, que você vai ter a formação de CO2 e água, por exemplo, uma combustão completa, e para esse tipo de balanceamento é melhor a gente utilizar o método por tentativa, que eu também trouxe o exemplo para vocês estudarem. E aqui nesse segundo exemplo a gente tem o seguinte, certo? A gente tem o que? A gente tem 4 átomos de carbono aqui, só que aqui eu só tenho um, certo? Então de cara eu já vou o quê? Eu vou colocar um 4 aqui, certo? Vou colocar esse 4 aqui, mas perceba o seguinte, quando eu fizer isso, eu vou ficar o quê? Eu vou ficar com aqui, ó, eu vou ficar, por exemplo, aqui eu vou ter o que? 10 átomos de hidrogênio, né, no reagente, e aqui eu também só tenho, aqui eu tenho quantos no produto? Eu tenho 2, então eu vou ter que multiplicar aqui por 5 também, né, perceba, eu vou colocar aqui para vocês irem acompanhando, 5, então aqui eu vou ter 10 átomos de hidrogênio, e aqui também eu tenho 10 átomos de hidrogênio, só que perceba, a minha quantidade de oxigênio do produto está diferente da quantidade de oxigênio do reagente, porque aqui eu tenho, olha, aqui eu tenho 8 átomos de oxigênio, né? E aqui eu tenho 5, então no meu produto eu tenho 13 átomos de oxigênio. E aqui no meu reagente eu só tenho 2, então ainda não está balanceado. Então o que é que eu tenho que fazer? Qual é o número que se eu multiplicar por 2, vai dar justamente 3 aqui? Tem que ser 13 sobre 2, por quê? Porque 13 vezes 2 é 26, dividido por 2 é 13, né? Ou então você corta o 2 com 2, vai sobrar só o 13. Então aqui ó, é o número fracionado. Como eu falei para vocês, algumas pessoas têm dificuldade em analisar essa parte. A gente vai ver que quando a gente vai utilizar o método algébrico, é bem mais simples e bem mais fácil e a pessoa não, às vezes não se engancha, certo? E aqui, pessoal, algumas provas
não admitem que venha esse número fracionado. E aí é só você multiplicar toda a reação por 2, ficando dessa maneira aqui, ó. Vai ficar com 2 átomos de butano, né? Mais 13, no caso 13 mol de O2, e aqui vai ficar 8 e aqui vai ficar 10, certo, pessoal? Então, esse é o método por tentativa. Ele é relativamente simples, mas o outro método que eu vou explicar agora eu acho bem melhor, que é o chamado método algébrico. Então, perceba, eu peguei o mesmo exemplo anterior, né? No caso, essa reação de combustão, certo? Outra coisa, pessoal, nesse método algébrico a gente vai adicionar, porque é o seguinte, eu não sei qual é a estequiometria dessa reação, certo? Então, como eu não sei, eu vou colocar o que? Eu coloco um x aqui, porque eu não sei qual é esse número estequiométrico. Também não sei qual é o número que vai colocar aqui, então eu coloco o y. Novamente aqui eu também coloco o z e aqui é o w. E como é que a gente pode fazer? A gente vai proceder da seguinte maneira. Olha, a gente vai analisar átomo por átomo. Como assim? Primeiro a gente vai analisar o carbono, depois o hidrogênio, depois o oxigênio. Não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas aqui está assim, certo? E como é que a gente vai fazer essa análise? A gente vai comparar, por exemplo, para o carbono, a quantidade de carbono que a gente tem no nosso reagente e no nosso produto, certo? Então, no nosso reagente eu tenho quantos carbonos? Eu tenho 4 átomos de carbono, né? Então, vou fazer o quê? 4 vezes x, né? Porque esse x é justamente o número estequiométrico que está multiplicando essa molécula aqui de butanol. Então, vai ficar 4 vezes x. O meu y aqui tem algum carbono? Não. Então, beleza, eu já posso colocar o igual. Tudo que está no lado do produto, a gente vai colocar o igual e vai igualar o que tem no produto. Então, beleza. O meu Z aqui, tem algum carbono nele? Tem um carbono, né? Então, eu posso dizer aqui que é igual a Z. O meu W tem carbono? Não tem carbono, não é isso? Então, no final ficou o quê? Ficou que 4x é igual a Z, que são as únicas moléculas que possuem carbono em sua estrutura. Da mesma maneira, a gente vai fazer essa análise para o hidrogênio e também para o oxigênio, certo? Por exemplo, eu tenho 10 átomos de hidrogênio, então vai ficar 10 vezes x. 10 vezes x. Aqui eu não tenho um átomo de hidrogênio, então pula. A gente vai passar para o produto. Então eu já posso igualar aqui. Então vai ficar 10 vezes x é igual a... Onde é que eu tenho um átomo de hidrogênio aqui ainda? Aqui, né? Eu tenho 2 hidrogênios, então vai ficar 10 vezes x é igual a 2 vezes w. Por que 2? Porque eu tenho 2 átomos de hidrogênio, que está multiplicando justamente esse número estequiométrico, certo? 2 vezes w. Da mesma maneira, o mesmo raciocínio para o oxigênio. Só que aqui agora eu não tenho oxigênio. O meu oxigênio no lado do reagente, ele está nessa molécula aqui. E eu tenho um 2, né? Então vai ficar 2 vezes y. 2 vezes y é igual a... Aqui eu tenho oxigênio e aqui também. Então vai ficar 2 vezes y é igual a 2 vezes z mais, porque eu ainda estou no produto, 1 vezes w, né? Que é w. Então, beleza, a gente tem essas equações aqui, certo? Esse sistema de equação, na realidade. O que a gente pode fazer? Eu posso admitir, pessoal, que o meu x, por exemplo, ele é igual a 1. Porque quando eu faço isso, a gente consegue resolver o nosso probleminha, o nosso sistema, certo? Porque perceba, quando eu admito que meu x é igual a 1, se meu x é igual a 1, onde tem x eu vou substituir por 1, né? Então vai ficar para o carbono, aí, 4 vezes x, mas quem é x? X é 1, aí. 4 vezes 1 é igual a z, né? Ou seja, z é igual a 4. Então já achei também esse número estequiométrico. Então eu tenho de x e também tenho de z, certo? Perceba que é bem simples, pessoal. Para o hidrogênio, a mesma coisa. O hidrogênio é 10 vezes x, mas quem é x? X é 1. Então vai ficar 10 vezes 1 é igual a 2 vezes w. Então a única incógnita aqui que a gente tem é w e a gente tem uma equação. Então tem como a gente encontrar esse w, né? Só isolar ele aqui, w vai ser igual a 5. Vai ficar 10 vezes 1, 10. Esse 2 está multiplicando, vem dividindo. E vai ficar 10 dividido por 2, que é igual a 5, certo? Da mesma maneira para o oxigênio.
certo? Perceba que vai ficar o quê? 2 vezes y é igual a 2 vezes z, mas quem é z? Z a gente já achou aqui, certo? Z é igual a 4, mais w, só que quem é w? Novamente, w a gente também achou, tá aqui, ó, w igual a 5. Então, ficou 2y é igual a 13, né? Então, esse 2 que está multiplicando, ele vem dividindo. Então, meu y vai ser justamente 13 sobre 2. Não sei se vocês se lembram, mas esse número aqui, algumas pessoas, que no caso foi o exemplo que a gente viu no slide anterior, algumas pessoas podem se embananar aqui, né? Porque aquele método por tentativa para reações de combustão, como eu falei, às vezes complica. Perceba que esse método algébrico ele é bem mais simples, bem mais prático e tudo mais. E aí, para fechar o nosso raciocínio, como é que vai ficar? Olha, a gente repete, né, a nossa reação, e só é onde tem o x, o y, o z e o w, a gente coloca os valores que nós achamos. Por exemplo, o x é igual a 1, certo? O y igual a 13 sobre 2, o z é igual a 4 e o w é igual a 5. Pronto, perfeito. Se você quiser multiplicar por 2, aí você vai, cancela com esse 2 aqui e não vai ficar esse número fracionado. Então vai ficar 2 butano mais 13 oxigênio, dando 8 de óxido de carbono, mais 10 moléculas de água, certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenha dado para vocês entenderem. Qualquer dúvida pode falar comigo no WhatsApp e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajuda-dos-universitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que é que você está esperando? Compartilhe também este vídeo com seu amigo.